Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Pode Ouvir o Prof, esse podcast que veio aqui para te colocar em movimento. Por isso, antes que eu esqueça, né, Geisiane? Antes que eu esqueça, curta, compartilha. Lá no Spotify tem que fazer o quê? Apertar as 5 estrelinhas. Tem que fazer o que mais? Tem enquete para responder aqui embaixo. Aqui, eu sempre falo nos vídeos aqui embaixo, só que a pessoa não tá vendo aí, né? É só no Spotify que tem enquete, mas no YouTube você pode fazer os comentários lá, falar sobre o nosso bate-papo, dar ideias para novos temas, trazer novas convidadas e tudo mais. E tudo isso aí que eu acabei de falar que é isso, né? Isso, para não esquecer, porque senão depois... não tem engajamento, porque você não faz... Agora já falei tudo, agora já tá tudo pago, certo? E quem quiser patrocinar também, pode falar aí, né? Hoje é uma convidada muito especial, que ela mora em outra cidade, veio de longe, veio de caravana para vir aqui. Nós estamos aqui agora, é quase 9 horas da noite, gravando para trazer essa história, que eu tenho certeza... Ela acha que ninguém quer saber da história dela, mas eu tenho certeza que todo mundo vai gostar e todo mundo vai se identificar bastante com a história dela, que é a dona Lira Cristina. Cristina, bom dia, boa tarde, boa noite, professor. Tudo bem? Muito obrigado por você ter vindo, minha querida. Imagina, eu que agradeço. Estou bem feliz, ansiosa, nervosa, como dizem no Paraná, né? Mas tudo bem. Na sua cidade fala como? Nervosa também. Minha cidade é pertinho, é na Coca-Cola. Na Coca-Cola, ela mora dentro da fábrica da Coca-Cola, sensacional. A Lira foi uma das primeiras alunas do treinamento online que teve um resultado multifatorial, digamos assim. Então eu sempre falo para as pessoas, inclusive do desafio que está acontecendo agora, que nós temos que ter... Não adianta você... Se você quer emagrecer, quer ganhar massa muscular, enfim, independente do teu objetivo, a gente tem que ter a mudança na atividade física, ou seja, no nosso movimento diário, no exercício, na alimentação, na hidratação, no sono e uma coisa que eu sempre falo assim também na espiritualidade, independente da religião que você tem, enfim. Nós somos de religiões diferentes, por exemplo, mas nós temos uma espiritualidade muito parecida. E sem dúvida nenhuma, isso ajuda completamente. E ela foi uma das primeiras pessoas do online, e a gente foi se conhecer muito tempo depois. Quanto tempo depois? 5 meses, 6 meses depois. 5 meses depois só. E ela foi uma pessoa que conseguiu ter todas essas mudanças e virou corredora, inclusive. Ele insiste em falar que eu sou corredora, mas eu não sou corredora. A pessoa corre, vai nas provas, paga. Pega a medalha, é corredora. Vem que se mimimi pra cima de mim. Faz planilha de treino. Faz quanto tempo já? Professor, faz acho que 1 ano e meio que eu já treino contigo, tudo certinho, bonitinho. 1 ano e meio. E ela fala que não é corredora ainda. Eu não sou corredora. É que nessa meia hora que eu faço o treino, é um momento que ninguém fala comigo. É emocionante. Não tem ninguém falando, chefe, mãe, esposa. É um momento só meu, que eu relaxo e vai fluindo. É maravilhoso. O Tarzan te chama de esposa? Às vezes, é mais amor. Espa, pô. Amor, Ninguém chama de esposa. Amor. Dependendo do nível do assunto, é esposa. Isso aqui... Mas aqui a gente veio falar, eu quero saber quem que é a Lira. Meu Deus. Da onde a Lira veio. Do que ela se alimenta. Como que ela... Não, como que ela se... Isso é pro Globo Repórter, gente. Não quer fazer. Mais ou menos isso. Mas aqui a ideia do nosso podcast é contar a história das pessoas. A gente quer saber a história. A gente conhece a Lira do online, a Lira do FMJ20, a Lira que mora na Coca-Cola, mas a gente quer saber quem que é a Lira Cristina. Isso que a gente quer saber. Da onde que você veio, como que você chegou até aqui. Não, eu sou de Curitiba mesmo. Sério mesmo. Por isso que você mudou pra Coca depois. Não, eu morei em Guaratuba 7 anos. Isso eu sabia. Eu voltei para Curitiba, morei em Colombo, dei umas voltas aqui na região metropolitana. É que como eu trabalho nos Correios, eu já trabalhei em algumas agências, viajei em várias cidades da região metropolitana aqui de Curitiba. E... Você trabalha entregando carta? Não, eu trabalho nos Correios, mas eu nunca entreguei carta. Como não? Não. O que faz lá? Tem muitas coisas que a gente faz no Correio além de entregar a carta. Tem o atendimento ao cliente, área de engenharia, da saúde, é uma empresa... Imagina o atendimento ao cliente dos Correios, como é que... Está ótimo, muito bons indicadores. Capaz, mas está ótimo. E nessas idas e vindas e profissões e tudo mais, a gente, depois que sai do ensino médio, a gente para de se exercitar, né? E a vida começa a trabalhar, vida pessoal, esquece de si mesmo, e aí começa o corpo a dar os sinais de que você está parado, né? Então você crê que está tudo bem, porque no meu caso, foi
como diz assim, a curtos passos que foi as coisas acontecendo, né? Um quilinho... Mas antes de tudo isso, você fazia algum esporte, fazia algum exercício? Não, só na escola. Antes de parar. Jogava basquete. Só isso? Eu não segui carreira porque 1,62 parou no 1,62. Daí não teve como... Acho que não. Então eu sempre gostei de atividade, mas por conta dessa vida nossa louca, que depois não tem o incentivo... Quando você saiu do ensino médio, você já não Daí parou parei. com tudo. Parei. Trabalhei. E... Eu vou tossir várias vezes nessa live. Não, mas não... Tá, eu vou tossir pra cá, prometo. Tá bom, Geisane? Não vou tossir no microfone. E o que eu falo sempre pro meu filho Pedro, né? A conta chega, né? Então a gente vai deixando certas coisas de lado que a gente acha que não são importantes. Porque você não sente dor com 21 anos, com 25, com 30, né? A dor, ela vai vir depois. E o fato é de que a gente vai se vendo e vai se acostumando com a nossa imagem. 1 quilo a mais, 5 quilos a mais, e você vai indo. E chega uma hora que você faz com as tuas roupas? Você vai se adaptando, né? Muda para roupas mais confortáveis, vai aumentando o manequim e tá tudo certo. Só que teve um dia que eu comecei a me olhar nas fotos e não me reconheci. Eu falei, o que tá acontecendo com você, Lira? Onde você perdeu a mão? Quando que foi isso? A Geisiane foi com foto também. Viu como Era as uma histórias coisa se muito repetem? estranha, porque eu me olhava, não era uma questão da gordura, eu me sentia inchada. Então eu acho que não, tenho certeza, eu estava inflamada. É o perfil. É. E veio... Isso foi um pouco... Mas você lembra que tinha uma foto específica assim? Ou não, tipo, foi uma foto? Uma daquelas que eu postei no grupo do Hoje? Dança, né? Eu falei, não, eu tenho que contar essa história porque... A Geise põe a foto depois aí. Assim, ó. mostrando ali no vídeo, né? É. Mas... Põe a foto de novo agora. O que eu me assustei... Só pra ferrar com a edição foi dela. por conta... O que eu me assustei foi por conta da pandemia. Que antes da pandemia eu estava passando um momento muito caótico na minha vida pessoal. Eu estava com problemas pessoais, problemas profissionais, aquele negócio da gente querer ser controladora, de querer cuidar de tudo, dar conta de tudo. E um belo dia eu cheguei no meu trabalho, liguei o computador e comecei a chorar. Do nada, gente. A princípio estava normal, né? Não tinha acontecido nada, não tinha brigado com ninguém. Eu comecei a chorar, professor. E eu escorria lágrimas assim... Isso um pouco antes da pandemia. Antes da Ou já pandemia. não? Antes. No final de 2020 a pandemia, né? Você sabe que eu nem sei Março mais. de 2020. É, acho que é. Então, no final de 2019. E eu comecei a chorar e eu parecia uma torneira estragada. Água, choro. Uma torneira estragada. Sabe uma torneira quando você quer apertar assim, não para? Daí as meninas me consolaram, eu fui no banheiro, chorei mais um pouco, parei assim, dentro de uma portinha lá, fiquei. Eu falei, agora eu tô bem. Quando eu abri a porta, todas as minhas amigas me esperando no serviço. A hora que eu olhei pra elas, eu... e voltei a chorar. Gente, eu passei a manhã inteira chorando. Daí nisso eu falei, alguma coisa não tá certa contigo. E a gente acaba não prestando atenção nos sinais do nosso corpo. Dores, dor de estômago, queimação, dor aqui, dor de cabeça. Você vai se acostumando. Aí você vai se acostumando com a dor. Acha que é normal, né? E quando aconteceu isso, eu falei, Lira, vai procurar ajuda. Você falou Lira ou Lira Cristina? Lira, né? Eu falei... Foi Lira Cristina? Lira Cristiane. Enfim, daí isso foi uma coisa assim que eu achei muito estranho na minha vida e eu procurei ajuda. E daí naquilo que foi onde eu comecei a me situar e fui entendendo que eu deveria cuidar de mim. Que ajuda que você procurou? O primeiro foi o psiquiatra, né? Pra tomar um remedinho, pra baixar tudo esse chororô, né? Fui fazer terapia. Você nem foi no psicólogo, foi no psiquiatra. Fui no psiquiatra direto. Já, eu né? tava à flor da pele, professor. E assim, é muito estranho como tem muitas coisas e você não sabe o motivo aparente. Lógico, daí eu tomei um remedinho, mas nisso fui pra terapia. E a terapia me ajudou bastante a eu equalizar os meus pensamentos, a me entender onde eu estava. E nisso eu fui ressignificando algumas coisas, sabendo realmente qual é o meu papel, até onde eu poderia ir e onde eu deveria recuar. Então isso foi estabilizando. A sensação que eu tive quando a terapia começou, ela se desenvolveu e desenrolou, sabe quando você está embaixo d'água e você olha assim e você abre o olho embaixo d'água, que está tudo turvo? Quando a terapia ela foi me ajudando, porque chegou uma hora que parecia que eu estava olhando daí o céu nítido. E eu falei assim, Lira, o que você deixou acontecer com você? Aonde você estava que você se permitiu machucarem você, te ofenderem, te humilharem? E daí foi onde que eu comecei a me enxergar e eu falei, agora eu preciso cuidar de mim de verdade. E daí nesse meio tempo, a coincidência, veio a proposta da minha amiga Rafaela dos Correios. A coincidência, né? Vai ter um desafio. Né, dona Rafaela? Né? Se a senhora não estiver ouvindo, depois a gente vai mandar os dois pra ela. Vai vir um desafio, eu confio, você vai fazer parte do meu time, era uma coisa muito legal. E eu falei, cara, é agora.
É agora ou nunca. Ô, Lira, ou você cria vergonha na tua cara, ou você vai continuar inchada, inflamada, com dor, né? E outro ponto também, assim, que pegou bastante pra mim, porque lá na empresa, na área onde eu trabalho, tem muitas pessoas acima de 40, de 50 anos. E o grau de pessoas que tropeçam e pegam atestado. Mas, sabe, é uma coisa assim muito frágil. Eu comecei a olhar as pessoas pós-pandemia, que elas eram do grupo de risco. Quando elas voltaram, um movimento assim muito frágil mesmo, acho que é a palavra. Elas estavam se machucando à toa. Não podia andar 3 passos e dar um trupicão que já torcia o tornozelo, já dava um ruim na coluna. Eu falei, gente, eu preciso ter um corpo forte. Eu já tenho uma filha de 25 anos, tenho um filho de 14, mas eu quero ver netos, eu quero carregar eles no colo. E eu aí, filhos? Vamos trabalhar? Nada. Não, ainda não. Eu não estou preparada para ser avó, mas me preparando. Então eu prefiro sentir a dor muscular, de um cansaço, de uma fadiga do treino, do que depois sentir dores como eu vi meus colegas sentindo dores. Não consegue dormir, dor no ombro, dor no joelho. Falei, gente, isso não é vida. Sim. Então foi assim que tudo foi acontecendo. Não, e daí essa relação com a dor, as pessoas vão se acostumando mesmo. Eu vejo várias pessoas assim, falam assim, não, eu tô com dor de cabeça, mas isso é normal. Eu sempre tive dor de cabeça. Eu tenho dor nas costas, mas essa dor nas costas minha já é normal. Não é normal sentir dor, meu povo. A dor é falta de movimento e a gente cura a dor com o movimento. Com o movimento. Não é com alongamento, não é com pomadinha, não é. É com um movimento, claro que com um movimento adequado, sem nenhuma loucura, mas dor a gente cura com movimento, né? E aí, você começou o desafio. Comecei o desafio, era 30 dias, 20 dias, 30 dias, alguma coisa assim. Foi em abril, começou no dia da Páscoa, gente. Toda aquela alegria do chocolate e tinha que começar no dia da Páscoa. Foi 20 dias também. E foi fundamental aquele momento para eu estar hoje onde eu estou, sem querer ser nada melhor do que ninguém, porque tenho muito caminho pela frente. Melhor que a Lira. Mas melhor que aquela Lira, com certeza, de abril de 2020, que estava chorando, que estava desesperada, sendo fruto das decisões e das emoções dos outros, não a minha. Porque a gente para de se cuidar e a gente não cuida da mente, não cuida do corpo, não cuida da parte espiritual. Como o professor disse, né, independente da tua religião, né? Mas qual que é a tua conexão com algo maior? O divino. O divino. Porque, para mim, é a razão da minha existência. Eu estou aqui por um propósito. Então, eu acho que a palavra propósito é uma das palavras mais bonitas que eu conheço no dicionário. Tem propósito aqui? Ou não? Puta, faltou propósito. Você não falou propósito. Propósito, porque você tem que saber quem você é, quem você era e aonde você quer chegar. Então, o primeiro passo é reconhecer que você erra e que você precisa de ajuda. E acreditar. Que é a parte mais difícil, né? Acreditar. Ter fé. Daí as pessoas falam, o que é fé, né? Como é que eu vou caminhar num lugar que eu não conheço? E a fé é justamente sobre isso, né? É as coisas que se esperam com a convicção do que você não vê. Caraca, Hebreus. Senhora. Tá na carta de Hebreus. Jesus amado, disse que ela não queria vir. Quando você começou a fazer os exercícios, o treino, o desafio, quando que você percebeu que algo começou a mudar assim? Quando que você começou a perceber que as dores começaram a diminuir, que você começou a fazer coisas que você queria fazer e não fazia? Quando você começou a sentir as roupas ficarem mais largas? Quando que as pessoas começaram a perguntar pra você o que você tá tomando? Essa é clássica. Essa é clássica. O que você está fazendo? O que você está comendo, né? Eu falo, é a mágica, é o segredo de 7 chaves, né? Ninguém acredita. Ninguém acredita. Professor, a água pra mim foi o que mudou minha vida na questão do exercício. A água, ó, hoje até, antes de começar, eu tava vendo que eu não levava a sério muito essa história da água. Mas ninguém leva. Eu falei, meio litrinho, 1 litro tá bom. Uma menina mandou assim, falou assim, eu acho que ela falou assim, nossa, eu sou super ressecada, tenho problema, e hoje eu fui naturalmente, hoje é quarta? Os 3 dias. Com 3 dias de hidratação correta. Gente, meninas, tomem água, leve a sério esse negócio da água. Pra mim deu muito, porque... E de preferência a frescalho, né? Frescalho.
Maravilhosa. Mas sério, professor, aquele mês que eu falei assim, não, se o professor tá falando que é para tomar 35 ml por quilo, eu vou tomar. Você acha que sabe das coisas? Daí eu falo, quem sou eu, né, na fila do pão, para saber mais de saúde que um profissional? E a gente tem que dar crédito, a gente tem que confiar nos profissionais. Você estudou para isso, né, professor? Quantas noites? Quantas vezes você acordou cedo, né? E ainda estuda. E eu falei, eu vou levar a sério esse negócio de 35. Professor, enche tanto saco, né? Eu vou tomar essa água. Gente, naquele mês eu emagreci 3 quilos. E não tinha mudado nada, só inseri a água. E a disposição. Comecei a limpar a casa com mais ânimo. Sério, gente, limpar a casa com mais ânimo. Inventei de entrar numa aula de inglês, que eu falei que nunca mais ia estudar nada. E agora estou fazendo pós-graduação online. Faço consultas online, obrigado pelo online, porque minha vida virou online, gente, e a praticidade, eu vim agora pro estúdio, meia hora de ônibus. Isso aqui só tá acontecendo por causa da pandemia e do online. Meia hora de ônibus eu vim, coloquei meu foninho e assisti uma aula da pós enquanto eu vinha pra cá. Gente, é maravilhoso esse mundo. Como é prático. E daí sobra tempo pra você estar com a tua família, com os teus filhos, com as pessoas que você ama. Então foi maravilhoso. Você fez eu fazer muito mais coisa. O Tarzan não tá aguentando o ritmo. Ai, meu Deus do céu. Ó, até a Gisele se afogou agora. Deixa eu tomar mais um gole de água. É verdade. Tudo que eu tô falando é verdade. E daí teve o dia... O que foi? O que teve que você foi fazer lá no antigo estúdio ainda? Que foi... Aquele dia me marcou sempre também. O que você foi fazer lá? Não lembro. Eu fui conhecer o estúdio. Foi pegar o estúdio, foi... Eu fui conhecer o estúdio. Porque você ficava no online. Quando você vai conhecer o estúdio? Quando você vai conhecer o estúdio? Né? O teu jeito... E foi no sábado, amoroso, acho, ainda, foi. Acho que foi no sábado ou numa sexta. Eu tive que abrir o estúdio só pra ela ir lá ainda. Eu apareci do nada lá. Por que você tá rindo, Geisiane? Não entendi agora. Não entendi, cara. Então, assim, quando eu olhei... Aí você chegou com a família inteira Eu cheguei em peso, com o marido, com o meu enteado, com a mãe do meu enteado, uma galera, fizemos um horror lá no estúdio do professor. Chegou me agarrando. Do nada. Porque, gente, você conhece uma pessoa porque as outras divulgam, falam, venha fazer aula com o professor e tal, né? Porque ele é carinhoso. Porque ele é muito carinhoso, amoroso, querido, né? E a gente criou a conexão do online, fazendo aula, a gente interage ali, né, nas aulas ao vivo e tal. Aí o dia que eu vi o professor, gente, foi como se eu visse um artista. Eu parecia uma criança. Por isso que ele fala que marcou ele. Eu falei, nossa, professor, tô vendo você. Tô vendo você ao vivo, foi bem emocionante. Justamente porque esse cara aqui tem um cuidado com a gente. Elas me escracham, daí depois elas vêm com essa aí. Você cuida de mim, segura na minha mão, puxa a nossa orelha, chama de Monga. O dia que ele me chamou de Monga pela primeira vez, eu fiquei, agora eu faço parte do time. Eu não chamo de Monga, eu já falei que eu não chamo ninguém de Monga, eu só constato a monguice nas pessoas, só isso. Ela tem que dar Ela já tem a mão. Tem que dar uma deixa ali, né? Pra você falar, não, essa é nossa. Ela é do time. E de lá pra cá, já são quantos anos no online já? Só no online? Abril fez 2 anos. 2 anos. Abril fez 2 anos. E foram quantos quilos? De balança, 16. Mas acho que 16. 16. Mas foi mais porque eu tô ganhando massa magra, né? Então, de gordura deve ter ido embora mais um pouco. Mas outro... Pensar só no peso. Porque o peso total... Ele vai influenciar diretamente nas tuas articulações, no teu fôlego, enfim. E quando a gente faz essa mudança do peso corporal e depois vai ver o que é gordura, o que é... Se foi 16 quilos, com certeza de gordura deve ter sido uns 20, pelo menos. No mínimo uns 20 de gordura. E eu não percebi. Porque agora você tá coxuda, você tá pernuda. Tô com bastante músculo, né? Mas a disposição, gente, é incrível. Você perguntou onde que a gente percebe, é no dia a dia. Você vai descer uma escada, de repente, você segura, é incrível a força do pé, da musculatura, assim, como ela responde, assim, rápido. Os movimentos que você faz no dia a dia. Outro dia eu quase tropecei, o pessoal achou que eu tinha caído. Eu falei, não, gente, eu faço funcional. Não, caiu no burpee e já levantou. Já levantou. É incrível, é muito bom. E como que a corrida entrou na sua vida, corredor? Eu não gosto de correr. É melhor cortar essa parte, gente. Vamos falar de outra coisa, então. A minha irmã corre, que tá no Canadá, né? E eu sempre fui da bike. Aqui correu, que eu gosto do vento no rosto, não sei o quê. Porque eu sempre achei muito chato você começar a correr e carregar teu corpo. Porque graça que tem esse negócio. Né? Eu também acho. Você correndo assim, qual que é o motivo disso? E daí como você tem um grupo de corrida, daí você falou, vamos correr, não sei o quê. Eu falei, cara...
para melhorar a vida, tem que fazer o aeróbico. Eu vou ter que encarar um aeróbico. Não adianta ficar só na força. Eu preciso... Não adianta, meu povo. Treinamento concorrente é o nome disso. Treinamento de força, que é o nosso, que a gente faz o treino funcional, e o treinamento cardiovascular, que nós fazemos a corrida. Eu falei, não, tem que fazer o combo, porque o corpício, depois dos 20, né, ele não ajuda muito, né? Então eu tenho que fazer coisas para ajudar ele a funcionar mais bonitinho. E eu falei, vamos encarar esse negócio da corrida. E foi muito legal. Foi o iniciante, corre anda um pouquinho, né, professor? E vamos para a primeira prova, e agora? Como foi a primeira prova? A primeira prova foi a prova da mulher de 2022. Acho que foi março de 2022. Foi a primeira que a Carlinha fez. Que ela conseguiu fazer inteira, sem parar. Que foi lá no Paraná Clube. No Paraná Clube. E aquela foi meus primeiros 6 sem parar também. Gente, foi muito emocionante, porque foi minha... Essas crianças foram nessa aí também, né? Só que a gente eles fizeram caminhada. E eu andei não. Tinha caminhada. E aquela eu fui sozinha. Eu coloquei o fone e fui. Falei, eu também gosto assim. Eu falei, eu tenho uma equipe amorosa. A equipe do Correr Se Divertir, gente, é fantástica. A gente faz muito amigos também, né? A gente corre com amigos, faz amizade. Faz a frase de hoje. Hoje é dia mundial da corrida. Como que era a frase, Gisele? A gente não... E a corrida da mulher, aquela mulherada correndo com as suas crianças nas cadeiras de roda. E tinha lugares que eu passava que as crianças tinham acordado de manhã só para fazer um... Como é que chama isso? Hi-fi, né? E aquilo foi me mexendo de uma forma, eu falei, cara, que energia é isso aqui? Que lugar é esse? O que essas pessoas estão fazendo tudo? Não é só eu que levanto 4:30 da manhã ou 2, né, para correr. Eu falei, todo esse povo está com os mesmos propósitos, os mesmos objetivos pela saúde, pela disposição. E eu terminei aquela corrida chorando. Mas daí não foi mais o choro na frente do computador, inchada, inflamada. Foi um choro de alegria, de muita emoção. Eu chorei um monte em você não lembra? Eu não, nem lembro. Sujei um monte a roupa. Todo mundo perguntava, você tá bem? Você tá bem? Eu falei, gente, eu tô ótima. Porque você sente adrenalina. Você tava tremendo. Eu tava tremendo. Meu corpo tava todo... Eu tava sentindo várias coisas muito gostosas no meu corpo. Então eu falei, que legal essa vibe da corrida. Entendeu o que era? Eu entendi o que era corrida. Só entende quem corre. Você não tem como... Se não consegue correr, caminha, faz um trote, vai. É o teu momento. Fantástico. E depois de tudo isso, se eu não me engano, eu acho que você me contou que a parte espiritual veio depois, ou foi antes, ou foi no meio, mas antes da pandemia você também não tinha uma parte espiritual tão ligada assim, né? É alguma coisa assim ou não? Na verdade, o que me mantinha sempre de pé era a minha espiritualidade, o meu Deus. Desde o começo? Desde o começo. Tava tudo um caos, mas Deus sempre estava ali. Sempre. O que aconteceu depois que a gente é um ser completo, né? Eu creio nisso. A gente é mente, a gente é espírito e corpo. Então, essas coisas elas têm que estarem alinhadas para você poder entregar um resultado bacana para as pessoas. Então, se eu quero... E para você. E para mim, né? Então, se eu quero ser uma pessoa melhor para os outros, eu tenho que cuidar da máquina, né? Meu corpo é meu templo. Então, não é uma idolatria ao corpo, ao esporte ou alguma coisa desse tipo. Mas nós precisamos estar em sintonia completa para fazer a conexão com ele, né? Porque ele também é que só conhece o nosso coração, ninguém mais. Sim. Então, se ele que está comigo o tempo inteiro. Jesus está todas as manhãs comigo, eu acordo falando dele, pensando nele e durmo também pensando nele. E é o que me dá paz. Como gente parecida, eu também faço isso de manhã e de noite. Me dá muita paz. E eu pergunto, o que tem para hoje, Deus, né? Espero que o Senhor guarde meus caminhos, me proteja. KM, alternando... Hoje tem... ele vai falar do circuito, né? O professor já chegou às 5 horas da manhã, já postou o que vai acontecer, né? Mas eu não tenho como explicar. Mas o fato de eu me sentir mais viva, mais disposta e menos sobrecarregada emocionalmente, isso me deixou muito, muito mais próxima do meu Jesus. Eu fiquei muito mais conectada para entender o que ele queria dizer para mim, através do meu corpo, através das minhas emoções. Tava pensando agora, não tinha reparado nisso ainda, mas se for parar para pensar mais, por exemplo, na corrida aqui, porque assim, no TF todo mundo tem o estúdio, tem o online, todo mundo acaba se conhecendo, mas a corrida a gente praticamente se vê todo mundo junto, todo final de semana, todo sábado, tal, não sei o quê. Se for parar para pensar, é todo mundo nessa vibe aí da espiritualidade. Tá, né? todo mundo junto. Você sente
que as pessoas estão... Tem os católicos, tem os crentes, tem os... Enfim, os espíritas. Sim. E é verdade, cara. Não tinha parado pra pensar. A gente tá numa energia, né? E é o que eu falo, daí estamos num propósito. Qual é o primeiro propósito ali no primeiro momento? Vamos estar junto para correr, para conversar, para se conectar, né? Então, tem algo mais que fecha esse círculo. Por que nós estamos ali? E para onde nós vamos com tudo isso, né? Quando foi que você fez aquela edição da fotinho que você postou? Essa foto aí que a Geise vai pôr agora de novo. Sei. Quando foi que você viu assim? Porque quando você postou no grupo, a Andressa até me falou assim: nossa, eu não lembrava que a Lira era assim, mas eu também não lembrava. Isso que eu falei desde o começo. A gente vai se acostumando com os pouquinhos que chegam. E eu também não perdi de uma vez só. Foi 300 gramas por semana, mais ou menos. Daí tinha semana... naturalmente? Foi naturalmente. Meio quilo ali, 200 gramas ali, muita paciência. Porque a tua mudança, a tua chave não foi por... eu quero emagrecer 10 quilos. Não. Só que você emagreceu 16. Exatamente. A chave foi... Eu não posso continuar nessa vida que eu estou, porque eu não me reconhecia daquela forma. E a gente vai se negando. Aí, um pouco antes... Gente do céu, vocês sabem o que acontecia na minha casa? Eu não tinha espelho, professor. Cara, mas um monte de gente vem aqui, às vezes... Teve uma aluna também que ela, no antigo ainda, ela chegou, ela entrou pra fazer aula experimental, ela olhou assim... Por que tanto espelho assim? Eu falei, não, pra você ver o teu movimento e tal, não sei o que, beleza. Quando foi começar a aula, ela falou assim, posso fazer de costas? Eu falei, pode, não tem problema nenhum. E demorou. Demorou, tipo, 1 mês, mais ou menos, pra ela conseguir fazer a aula virada de frente. É bem sério isso. Impressionante. É que você não quer mais se olhar. Você de preferência só daqui pra cima. E olha lá também, né? Às vezes é só jogo rápido, só pra arrumar o cabelo. Isso quando ainda você arrumou o cabelo, entendeu? É isso que eu ia perguntar, mas tudo bem. Né? Daí você vai perdendo... Você perde a vaidade. Mas não a vaidade humana no sentido de se colocar acima de qualquer coisa. De se arrumar. Se arrumar. É o mínimo que você pode fazer pela tua saúde, pelo teu bem-estar. Então eu não tinha espelho. Daí eu fui no apartamento da minha irmã, aquele mundaréu de espelho. Eu falei, pare. Sabe aquele negócio? Eu queria parar, eu queria passar rápido. Mas assim, eu me fingia que estava tudo bem. Sim. Mas o meu inconsciente estava lá, não querendo se esconder nas fotos, né? Comprar roupa mais confortável e se esconder de espelho. Isso foi horrível. Isso é uma das coisas que foi da submersão lá da água, né? Que eu fui enxergando e falei, por que eu deixei isso acontecer comigo? Por quê? Quando você fez a comparação da foto? Foi agora só? Foi agora, ela veio nas lembranças do Google. Uhum. Olha esse dia. Eu falei, que dia? Que dia é esse? Eu desse jeito? O que tá acontecendo? Foi agora que você viu aquela foto? Foi. E ela aconteceu no domingo, antes de começar o grupo nosso da mudança. Mentira. Veio, professor. É isso que eu falo. As coisas não acontecem à toa. A pessoa acha o que quiser, não tem problema. A gente sabe que é verdade. Entendeu? Eu falei, se essa foto veio no domingo... eu tenho que postar ela. Alguma coisa me fala que eu tenho que postar ela. Porque a minha história pode ser de outra pessoa e, de repente, a gente tá junto para se ajudar. Então fala para as meninas agora que tem vergonha de postar foto. Não tenho vergonha. É muito fácil falar isso, professor. Não, é difícil. Não. Mas elas precisam entender. Porque esse é um dos desafios que a gente tem também lá no grupo. Na mudança. E eu expliquei... Bom, explica você que é mais bonito você... Não. Fala, professor. Não, porque pra você também era difícil. Muito difícil. Os primeiros treinos, o professor falava, posta uma foto, pode ser do tênis e tal, né? Daí eu falei, eu vou postar uma de corpo. Na hora que eu tirava a foto, eu falei, meu Deus, não vai rolar essa foto. Aí eu tirava mais umas 10 e eu falava, tá tudo ruim, sabe? Então, o primeiro passo é, reconheça que você precisa de ajuda. Mas, ao mesmo tempo, reconheça que você é amada. Reconheça que você é importante. Reconheça que Deus pensou em você antes de criar o mundo. Isso é maravilhoso. Nós estamos nos sonhos de Deus desde da eternidade. Você sabe que eu vi um negócio hoje que eu preciso pesquisar direito se é real mesmo, mas eu vi num Instagram, digamos assim, confiável. Que toda obra de arte o artista vai lá e assina a obra, né? Tal. E aí diz que um grupo de cientistas estudou, foi procurar as sequências do DNA lá. E viram que tinham 4 números lá. Enfim, não lembro os números agora. E aí correlacionaram esses números com o alfabeto grego. Com o alfabeto grego, acho que foi. O hebraico. Com o hebraico, isso.
correlacionar com o alfabeto hebraico. E daí fizeram as traduções lá, e quando foi ver, todas as sequências do nosso DA tem essa sequência numérica, e a sequência numérica, quando faz essa conversão... É o nome de Deus, que é impronunciável. É escrito Deus. É incrível. É impressionante. Eu preciso pesquisar melhor que isso, mas se é, cara, é impressionante, cara. É por isso que a gente fala, por que espiritualidade? Porque ele faz essa conexão, né? Quem sou eu? Cada um entende de uma Cada um maneira. entende e vai entender de uma forma. Então, o primeiro passo, se sinta amada. Se sinta amada, vai no teu íntimo, vai no teu quarto, vai no escuro, não acenda a luz, mas fique na frente do espelho no escuro, se for o caso, entendeu? Mas quebre isso, quebre. Porque é libertador quando você faz isso. Que a gente acha que tem liberdade quando a gente come o que quer, que faz o que quer. No fundo, está tudo numa prisão. A liberdade é a gente dizer não. Isso eu acho incrível. Eu aprendi que liberdade é dizer não. Eu sou maior que esse bolo. Vamos ter que escrever um livro dessa... Não é? A gente é capaz. Não é uma questão de coach, de autoestima. Ah, que bonito falar. É uma verdade. Só que a gente precisa aceitar isso no nosso coração. E o que está no coração... Cada um buscar a sua verdade. E cada um busca a sua verdade. Se está na tua mente já o processo de mudança, a semente, desce pro coração. Desceu do coração, você vai executar e vai virar realidade. Né? Como é que eu falo, Geisiane? A Geisiane tá chorando ali. Confia, gente. Confia no processo. É maravilhoso. O caminho é árduo, no sentido de que nós temos o sentimento imediatista das coisas. Mas o imediato não vai te trazer resultado. O que, pra finalizar, essa pergunta é muito boa, eu vi em vários podcasts. Eita, eu não estudei nenhum podcast. O que a Lira Cristina de hoje falaria pra Lira Cristina de quantos anos atrás? 5? 4 anos atrás? Aquela Lira que tava lá chorando, desesperada. Ai, professor, enfim. 2019. Entre 2018 e 2019. Imagina que tem a máquina do tempo e você não pode encostar, né? Eu sei. Você assistiu De Volta ao Futuro, você não pode encostar na pessoa. Você não pode encostar em você Senão mesmo. eu Senão explode, Senão vai pro buraco negro. Nossa, professor. O que ela falaria? Que pode ter várias Liras de 2019 nos assistindo, nos ouvindo. Essa que é a ideia. E cada ano a gente é uma pessoa diferente. Confie em você. Você tem potencial. Não deixe as pessoas te machucarem. É difícil, professor, falar. Vai respirando aí. É difícil você falar. Deus está contigo em todos os momentos, só que você tem que lembrar dele. E você tem pessoas que Deus colocou no teu caminho para te ajudar. E são pessoas maravilhosas que querem o bem, não só delas, mas elas querem o bem de várias pessoas. Participe disso, faça parte e você vai ser feliz e vai conseguir o teu propósito. Uma coisa que eu escutei, acho que quando eu era adolescente, assim, aquela fase meio rebeldezinha, né, que você não quer ir à igreja, no meu caso ir à missa, enfim. E aí, um dia minha mãe me falou assim, como que você quer? Eu falei assim pra ela, não, mas eu rezo em casa todo dia antes de dormir, não sei o quê. Aí ela falou assim pra mim, como que você quer que Deus venha na sua casa se você não vai na casa dele? A sabedoria de mãe. Aquilo nunca mais eu esqueci na minha vida. E daí você pode, enfim, cada um tem o seu templo, o seu lugar. Mas é isso mesmo, né? É. Como que você quer que alguém te visite se você não vai visitar alguém? Como que você quer? Você tem que dar espaço, né? Você tem que abrir a portinha. Né? Exatamente. O convite de Deus está disponível para todos. Ele é um Deus de amor, não é um Deus que vai vir aqui e falar, cara, você tem que me amar. Cara, você tem que ir na igreja. Ele é de amor, então ele vai deixar a porta aberta para você. Você pode fazer o que você quiser na tua vida. Ele vai estar sempre à disposição, nem que seja no último respiro. Outra coisa que eu vi hoje, nossa, tá muito, né? sensacional esse aqui, né? Outra que eu vi hoje também, que é daquele filme do Todo-Poderoso 2, acho que é. Que daí, que ele pede lá pro cara fazer a arca, tal, não sei o que, e daí a família fica transtornada, e daí tem um cortezinho que ele fala assim, quando você pede, como é que é? Quando você pede paciência pra Deus, você acha que Deus vai te dar paciência ou vai te dar o caminho pra você ser paciente? Quando você pede pra Deus pra você ser mais amoroso, você acha que Deus vai te dar amor ou vai te dar a oportunidade de ser mais amoroso? E é mais ou menos isso, né? Quando você começa a entender as coisas. E outra, eu escutei muita coisa hoje.
Outra que eu escutei é assim, quando você acha que tá dando tudo errado na tua vida, Não, quando você acha que tá dando tudo errado, que o trabalho, isso aqui tá tudo errado, é Deus. Porque o outro ser lá não tem poder de mexer em tudo. Só Deus tem poder só de mexer Deus. em tudo. E também a gente não pode achar que a vida só é nossa, né? Que tá girando em torno do umbigo, né? Tá tudo envolvendo outras pessoas. Então, por isso que quando você perguntou pra mim o que você falaria pra Lira, confia que tem outras pessoas pra ajudar. A gente é um corpo. É um corpo, cada um com as suas habilidades, com os seus dons, e a gente vai se ajudando. Abra os olhos, aproveita as oportunidades, abraça quem quer te ajudar. Né? Nossa senhora, meu Deus do céu. Deus abençoe. Tá muito bom. A Lira sempre fala Deus te abençoe. Deus sempre, Deus abençoe. Abençoe. Eu não sei nem como terminar. Liberar para A Gisele prosperar. tá chorando. Monga. É um pod reflexivo, mas é pra gente não perder a esperança. Ô, Lira, eu acho que você tinha que investir nesse negócio aí, hein, cara. Não, professor. Não, tô falando sério mesmo, cara. Que legal. Você podia ajudar muita gente, cara. Pode ser, quem sabe. Fazer Ó, as um coisas estão videozinho no acontecendo, né? A gente Instagram. tem que se permitir, tem que ter Não, conselhos. impressionante. Eu tenho certeza absoluta que esse podcast aqui foi diferente de tudo que a gente já fez. Que gostoso. Por isso que eu chamei você. Muito legal. Eu sabia E eu que ia só ser agradeço. É isso aí, meu povo. Nem sei mais como é que encerra esse negócio. Tem que pedir as coisas, né? Pede pra curtir, pra compartilhar. Compartilha. Ó, esse eu sempre peço pra compartilhar, mas esse, meu povo, compartilha pra todo mundo. Pra todo mundo que você puder. Porque espero que essa mensagem, que as várias outras liras de 2019, né, escutem esse podcast e vejam que tem saída, que vocês Tem. vão conseguir vencer. Com a ajuda de outras pessoas, sozinho você nunca vai conseguir, mas o primeiro passo tem que ser teu. É seu. Hashtag. Hashtag o quê? Você consegue. Eu ia falar Tieta Coach. Não. Esse é outro podcast. Esse é dos podres da gente aí, das brincadeiras. Esse é pra dar risada. Não, hashtag você consegue. Força, fé e foco, mulherada. E homens arada também. Valeu. Obrigado, meu povo. Minha tosse tá demais. Beijo.